Se espelha em Cristo, eu acho que ele é o nosso maior exemplo. A política vai passar, a eleição vai passar, eu vou passar, mas uma coisa vai permanecer, que é Cristo nos nossos corações. Então, Nicolas Ferreira fez uma caminhada de 240 quilômetros até Brasília. Eu não vim aqui para aplaudir ou para criticar, mas o ponto positivo de tudo isso foi que ele exaltou o nome do Criador. E de tudo isso que ele fez, eu só quero pegar essa parte para a gente fazer uma análise bíblica. A análise bíblica hoje vai ser Samuel 8, onde o povo de Israel decidiu substituir o próprio Criador que governava eles por um rei homem. Porque nós, como população, devemos confiar no Criador e não em homens. Enquanto estivermos presos a essa polarização e idolatria política, nós já estamos subjugados pelo sistema que aí está, porque a nossa confiança não deve partir dos homens, mas apenas no Criador. Fala galera, antes da gente começar o vídeo, já se inscreve no canal. Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois agora, um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Na passagem está escrito: por isso todos os anciãos e autoridades de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá, e ponderaram-lhe: tu envelheceste, e teus filhos insistem em não andar nos teus caminhos. Portanto, constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça sobre nós, como acontece em todas as nações ao redor. Olha só que ironia do destino, né? Israel, por querer se amoldar ao padrão das nações ao redor, pediram um rei para exercer justiça. E que ironia mesmo, porque eles se esqueceram que o único justo juiz estava do lado deles, que é o próprio Criador, e voltaram os seus olhos para nações, que tinham reis que exerciam justiça, se esquecendo, parece, né, que todas as nações ao seu redor eram nações pagãs, que tinham reis que exerciam justiça. Então, tiraram os olhos do Criador, o único justo juiz, para constituírem um homem falho, um homem pecador, um homem que não é justo, porque não existe nenhum homem que seja 100% justo, como o Criador é. Então eles preferiram colocar um rei falho para exercer a justiça sobre eles, tirando os seus olhos do Criador. E aqui a gente pode fazer um paralelo com o que acontece com quem decide confiar no homem. Porque se a nossa confiança como população estiver no homem, a gente também vai ser subjugados por homens que não são justos. Apenas o Criador é o único justo juiz. Isso que o Nicolas fez de exaltar o nome do Criador é algo muito bom, mas a população precisa acordar para não estar ainda nessa idolatria política. Porque se ele fez isso exaltando o Criador, as pessoas não deviam voltar seus olhos para Nicolas, para a direita ou para qualquer político, seja de esquerda ou direita, porque ainda assim as pessoas estão voltando os seus olhos aos homens, mas a gente precisa voltar os nossos olhos para Deus, para que Ele seja nosso juiz, porque certamente quem aceita ser governado pelo homem já está fadado a ser preso pela mentira do sistema que aí está regindo a justiça sobre nós. Ainda mais quando a gente vê a situação do Brasil, não só do Brasil, mas a situação mundial, que homens corruptos governam sobre a maioria. E isso é algo totalmente deturpado, né? A gente para e pensa como a gente chegou ao ponto de aceitar que homens corruptos nos governem, tendo no maior cargo da nossa nação um ladrão, né? Isso também é um paralelo para a nossa própria vida, quando a gente decide entregar a nossa vida ao governo do nosso homem interior. E para quem já viveu, né, à mercê aí de ser governado pelo homem interior, de ser governado pelas vontades carnais, de ser governado, aprisionado pelo vício, de ser aprisionado pelos maus hábitos, de viver num ciclo vicioso de opressão, de grilhão,
de todo tipo de mau hábito que nós como seres humanos criamos. E quando nós entregamos a nossa vida para o nosso próprio homem interior, já é um desastre quando a gente não permite que o Espírito do Criador governe sobre nós. Agora imagine se nosso homem interior governando já é um desastre na nossa vida, imagine a gente confiar no homem para nos governar como nação. Você deve estar falando, mas espera aí, existem homens que a gente tem que votar. Sei que existem políticos que estão em cargos aí para governar a nação, né? O que eu falo é para não confiar no homem como esperança, como as pessoas têm feito nessa polarização de esquerda e de direita. As pessoas não estão preocupadas em defender a verdade. Elas estão preocupadas em defender lado político e seus políticos. Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois agora, um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te rejeitaram a ti, mas a mim me rejeitaram, para que eu não reine sobre eles. Segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, a mim me deixaram. E aí você vê que o pior que podia acontecer, realmente aconteceu. Deus atendeu o pedido de Israel constituindo um rei. Porque Deus, ele não implora para que você confie nele. A confiança em Deus, ou ela é ou não é. Ou você confia 100% em Deus, ou você confia no homem. Não existe meio termo. Não existem meias palavras para confiar em Deus. Não existe, aqui eu confio em Deus. Aqui eu confio no homem. Não. Ou você confia em Deus ou no homem. Sem meio termo. Deus não divide a glória dele com ninguém. O seu coração está voltado a confiar no Criador? Ou em algumas ocasiões você confia no homem? Porque se você em certas ocasiões ainda tem confiança e esperança no homem, a sua fé está direcionada na coisa errada. A nossa fé está em Deus e não no homem. Porque confiar em Deus é através da fé, fortalecendo a fé, buscando a verdade espiritual, se livrando dos grilhões da mentira, de algemas que te afastam da verdade espiritual. Porque enquanto você não entender que quem governa a sua vida é o Espírito Santo, você jamais vai ser governado por ele. Se você ainda tem dúvidas de que quem governa a sua vida é você, o Espírito Santo, então você pode ter certeza que não é o Espírito Santo que te governa, porque você ainda tem dúvidas. E não existe dúvidas para quem é governado pelo Espírito de Deus. Porque a gente precisa entender a verdade espiritual, longe de prisões religiosas, longe de dogmas, porque essa não é a verdade absoluta. Eu já fiz vídeos aqui falando que mais importante do que cumprir regras de denominações religiosas é o coração verdadeiro com o Criador. E isso é o que importa. A salvação, ela não vem das obras, ela vem da graça. E para a gente ter acesso à graça do Pai, a gente precisa ter um coração verdadeiro com Ele. Entende? Então a gente precisa sair desses grilhões, dessa algema, de estar com nossos olhos voltados para os homens. Porque enquanto isso acontecer, jamais seremos livres. Em Cristo a gente é livre. Em Cristo a gente é livre da mentira. Em Cristo a gente é livre da escravidão. Somos libertos do Egito. Para quem realmente é governado pelo Espírito Santo, essa pessoa se alegra no Espírito Santo e é livre através do Espírito Santo, sem se colocar dentro de nenhuma prisão dogmática, religiosa, sem confiar em homens, mas confiando apenas no Espírito Santo. Entendeu? Você vê, Israel tinha o Criador como rei, mas porque eles estavam presos à matéria, ao que eles viam com os próprios olhos, querendo se amoldar ao mundo, eles se perderam o caminho, porque estavam presos somente na matéria, no material. Então, a pergunta que eu faço para você, seus olhos estão no material ou seus olhos estão em Deus? Porque enquanto os seus olhos estiverem no material, você jamais conseguirá viver plenamente pelo Espírito do Criador. Entendeu?
Ele tem que estar acima de tudo. Não te rejeitaram a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta solenemente contra eles, e declara-lhes: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para si. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Não! Mas haverá sobre nós um rei. E mesmo Deus avisando, Israel ainda fala: vamos querer um rei. Ele avisando: vocês vão ser escravos desse rei. Vão ser escravos, vão ter que entregar terras, vão ter que entregar suas filhas para trabalhar, vão ter que ir à frente do rei nos seus carros de guerra, né? Deus avisando: ó, comigo vocês são livres. Vocês têm certeza que vocês vão querer um rei que vão escravizar vocês? E as pessoas falam: sim. E por que isso? Porque elas estão presas na matéria, preso no que elas veem com os próprios olhos, no que eles viram das outras nações. Isso remete à nossa própria vida, porque quando nós entregamos a nossa vida, nosso homem interior, nós somos escravos de nós mesmos. Nós nos prendemos nos grilhões do vício, dos maus hábitos, da lascívia, da luxúria, da preguiça. Tudo aquilo que a gente tem de vício vem da nossa natureza pecaminosa. Todo tipo de mau hábito, tudo de ruim que a gente cultiva na vida, que nos prende e nos faz ser escravo, provém da carne. Então Cristo, ele nos chama para ser livre disso, né? Na passagem de Lucas 9:23 está escrito que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. E muita gente fala: então para seguir Cristo não pode fazer nada, que não sei o quê. Só que quando ele fala isso, ele está falando: para você me seguir, você tem que renunciar essas práticas que te levam para o buraco. Porque tudo que o mundo entrega para a gente são práticas ruins que nos levam à perdição. O que o mundo oferece para a gente é uma taça de chorume e um prato de fezes. Quando você pensar no mundo, no que o mundo te oferece, no sentido abstrato, é uma taça de chorume e um prato de fezes. Porque muita gente fala: não pode fazer nada. Tudo que o mundo oferece você fazer é algo ruim, que de alguma forma te faz mal, que te prende em ciclos viciosos, ciclos opressivos, ciclos depressivos, inclusive. Vem tudo da prática mundana. Inclusive, ser subjugado pelo sistema. Quando a gente coloca a nossa confiança no homem corrupto para nos governar, a gente aceita abaixar a cabeça para a mentira que aí está. Porque se a gente confiar em Deus para nos governar e não nos homens, a gente não vai aceitar o sistema que aí está. O problema é que as pessoas se voltam para os homens e são subjugados por eles, porque a confiança está no homem. Não é estranho que nós, como população, aceitemos o sistema que aí está, um sistema que é totalmente injusto, onde corruptos, onde ladrões são privilegiados e o trabalhador oprimido. Você não acha estranho? Mas não é tão estranho quando a gente vê no contexto histórico do que aconteceu, porque Saul foi constituído rei, foi um rei corrupto. Davi foi um rei reto. Salomão também se corrompeu. Depois a gente tem uma lista gigantesca de reis de Israel e de Judá, tendo a maioria de todos os reis sendo corruptos, tendo alguns retos no reino de Judá. Mas na Bíblia fala que os reis de Israel e os reis de Judá, que foram reis corruptos, levaram o povo a pecar. E a consequência do pecado que esses reis levaram o povo de Israel cometer foi o que causou a destruição de Israel e o cativeiro à Babilônia. Porque as pessoas começaram a se inspirar naqueles reis, né? Pegaram o rei para ser exemplo, tiraram o olho do Criador
perfeito Criador e colocaram os seus olhos nos homens e começaram a seguir as práticas dos homens, que começaram a servir outros deuses, começaram a sacrificar seus filhos a Moloque, o que indignou Deus e foi o que fez o juízo de Deus recair sobre Israel e Judá, fazendo o reino ser destruído e o povo ser levado cativo à Babilônia. Foi porque confiaram no homem. Tudo isso que aconteceu com Israel, essa questão do cativeiro da Babilônia, foi porque eles tiraram o olho do Criador para constituir um rei. E o primeiro rei foi um rei corrupto, só para você ver. Veio veio Davi, que foi um rei reto. Depois veio Salomão, que se corrompeu, e os outros 6, tendo poucos 6 que foram justos no reino de Judá. Teve alguns ainda, mas você vê que a maioria massacrante foram reis corruptos que levaram o povo à perdição, que levaram à destruição da nação. E assim também acontece com nós, quando nós confiamos no homem para governar a nossa nação. E se a gente dá o azar, né, aqui no Brasil, por exemplo, que no cargo máximo da nação é um ladrão, o que tende a acontecer com o país? Ser levado à destruição. E é o que está acontecendo. E isso de anos já. É anos que o Brasil é levado à destruição por sermos governados por corruptos. Desde que eu nasci, por exemplo, nunca teve um presidente que levou o Brasil para o progresso. Só a destruição. E a gente vê mundo afora aí o que os governos corruptos fazem com a nação. Então, quando a gente escolhe confiar no homem para governar, é isso que acontece. Somos levados à destruição, porque o homem tende à corrupção. E na política brasileira, por exemplo, a maioria massacrante é composta por ladrões, entendeu? Assim como quando nós governamos a nossa vida é um desastre, quando a gente confia em homens para governar a nossa nação, também é um desastre do mesmo jeito. Se a população tivesse o coração voltado para o Criador, jamais aceitaria essa situação, esse sistema injusto que aí está, né? Que oprime o trabalhador, mas o ladrão é beneficiado, é privilegiado, né? Não dá para entender quando foi que a gente passou a aceitar isso, né? Não dá para entender como a gente passou a aceitar isso, para ser mais sucinto aí. Não dá para entender. Mas quando você vê a história dos reis de Israel, foi a mesma coisa. O povo se corrompeu, o povo sofreu por ter confiado no homem, entendeu? E é engraçado, mas essa questão aí das pessoas pegar os políticos para ser exemplo, é verdade, porque muita gente aí da população brasileira é corrupta também. Em pequenas coisas você vê que sempre tem alguém tentando tirar vantagem do outro, porque parece que é uma pirâmide, né? É uma pirâmide, começa embaixo, né? Porque aqui no Brasil é extremamente normal as pessoas querer tirar vantagem de coisas pequenas. Se corrompe por nada, se suja por nada, por coisas irrelevantes, que não vai mudar em nada na vida. E essa passagem de Samuel 8 nos mostra perfeitamente isso, que somos escravizados e que somos subjugados, e que quando no cargo máximo da nação os homens são corruptos, a nação inteira sofre e a população tende a ter um desvio de caráter se baseando no que vê lá em cima. Porque aqui é Brasil. O mundo é dos espertos. O mundo é dos espertos, pai. O mundo é dos espertos. É esse Brasil que a gente vê, onde é normal uma população falar isso, né? Infelizmente, para quem tá nessa briga política aí de esquerda e direita, o que eu falo para você, não perca seu tempo, não perca. Confie no Criador. Volte sua esperança para Ele e não no homem. Não no homem. Depois do que a gente viu aqui, pensa um pouco, para e pensa. Você quer colocar sua confiança em homem que tende a se corromper? Você quer colocar sua confiança no homem pecador? Você vai colocar confiança em políticos? Ou você prefere colocar sua confiança no Criador, no justo juiz? Você viu o que aconteceu com Israel quando tirou os olhos do Criador para colocar no homem. Entendeu? É isso aí, galera. Valeu e até a próxima.